O Nordecor Talks itinerante e muito especial. Hoje nós viemos em uma das lojas de maior referência do país em design, a 4 Elementos, e nós vamos contar um pouquinho sobre a exposição Legado. Keline, 20 anos e 4 Elementos. Como é que começou essa história? Quando a gente iniciou 20 anos atrás, né, Balneário Camboriú ainda tinha muitas coisas para acontecer. Embora tinham lojas que já tinham 20, 30 anos de mercado, que eu percebo assim que o design ele não era ainda reconhecido, né, muito menos valorizado. Então, no início até o nome 4 Elementos, né, foi o nome que a gente procurou também essa referência de ter um nome brasileiro, um nome que tivesse conectado à natureza, porque acho que a 4 Elementos ela nasceu, né, de uma essência, né, e essa essência é a paixão pelo, né, primeiro pelo Brasil, primeiro pelo que é nosso. E, consequentemente, o design, né, falou muito forte, né, no decorrer dessa trajetória. E a gente via, assim, muitas lojas de decoração, né, imponentes, com uma história na cidade, mas o luxo na cidade era aquela poltrona Louis XV, folha da ouro, com veludo capitonê, lustre de cristal, né, e a 4 Elementos ela veio muito remando contra a maré, contra o que todo mundo via como luxo, né, a gente veio numa linha muito singular, entendendo que a proposta era essa e o mercado, assim, levou um tempo, né, até aderir isso, realmente reconhecer, mas felizmente a gente está muito feliz com o que conseguimos conquistar nesse mercado. A loja evoluiu muito com o tempo também, né? Ela passou por uma repaginação, está muito maior agora, e esses 20 anos agora são celebrados também com uma exposição incrível. Exatamente. Como é que surgiu a ideia da exposição? O ano passado a gente fez uma reinauguração, porque a gente expandiu a loja, né? Construímos mais um andar, onde fizemos toda uma nova identidade de fachada, de posicionamento de marca, né? Acho que foi um presente para a cidade, né? Ter uma fachada mais clara, mais minimalista, né? O oposto de tudo que tem. Então, realmente, a gente procurou uma coisa, né, toda branca, então as pessoas passam pela Terceira Avenida hoje, não tem nem nome na fachada, é alguma coisa, né, muito sutil. E o ano passado já foi um grande evento, né? A gente trouxe a Adélia Borges, que é uma historiadora, né, em termos de curadoria, né, uma das mais respeitadas no Brasil. E esse ano a gente quis fazer algo diferente, né? Que não fosse alguma palestra voltada somente a arquitetos, mas sim algo para o público final também. Sim. Né? Porque, querendo ou não, esses 20 anos, tem muitas pessoas que fazem parte da nossa história e a gente quis fazer uma exposição, né, para poder atingir a todos. Arquitetos, construtores, clientes e também pessoas que, de repente, nunca tiveram contato com design, nunca tiveram contato, né, com a nossa história, de poder vir nos visitar e participar dessa exposição. Keline, e como é que foi o desenho dessa mostra? O desenho dessa mostra. O desenho dessa mostra ela começou, né, de que forma que a gente vai mostrar esses 20 anos de trabalho, né? E que hoje representa 2 décadas, né? Primeiro de paixão pelo design, de conexões criadas e de muitas histórias compartilhadas, né? Isso a gente fez um trabalho assim de desenhar primeiro uma linha do tempo, né? O que aconteceu ao decorrer desses 20 anos, tanto é que o início da exposição, quando a pessoa, né, entra no ambiente, ele sobe uma escada, essa escada tu vai percorrendo ano a ano, acontecendo essa história, até chegar num ambiente, né, totalmente inusitado até então, realmente, né, representando uma galeria, um museu, onde a gente trouxe, né, um cenógrafo maravilhoso, que é o Guilherme Garcia, que ajudou a criar e conceber, né, idealizar tudo isso que a gente havia sonhado, com a seleção de 20 peças icônicas, né, que são realmente 20 designers que a gente tem muito orgulho em representar em Santa Catarina, seja eles nacionais e internacionais. A gente tem nome como Irmãos Burlec, Patrícia Orquiola, né, Guilherme Ventes, Sérgio Rodrigues, Fazanello. Então, assim, é um time, né, incrível, né? Muitos deles a gente é exclusivo em Santa Catarina. E a exposição, assim, ela tomou proporção, né, em termos de sensações, né, que ela vai muito além do olhar. É uma experiência sensorial, né? Exatamente. E Keline, a gente vê nessa linha do tempo que a gente parou nos 20 anos, mas ainda tem muito mais coisa por aí, né? Como é que vocês se enxergam ou como é que vocês veem a marca daqui a 20 anos? Um dos maiores propósitos da 4 Elementos, da nossa marca, é justamente passar de geração em geração.
né? Porque quem adquire hoje uma peça de design, uma poltrona mole, uma poltrona esfera, dificilmente essa pessoa vai se desfazer dela. Sim. Né? Então é uma peça que ela conta a história e vai passando de geração em geração. É uma herança, né? É uma herança, exatamente. E eu acho que o nosso legado, quando a gente fala assim, daqui 20 anos, é realmente assim, que essa paixão pelo design que a gente tem, esse orgulho que a gente tem da nossa história, né? Que as futuras gerações vivam isso. A gente recebeu uma pessoa na loja, eu entrei, cumprimentei, ele estava sentado numa poltrona, o pai ao lado, eu cheguei, vi ele emocionado, falei assim, tá tudo bem? Ele olhou para mim assim, eu só tô emocionado porque eu tô num oásis de design. E um sotaque francês, sabe? Eu falei, você é de onde? Daí ele assim, eu sou filho do Gonçalo Ivo, que é um artista plástico que está fazendo uma exposição na cidade, né? E eu tenho uma poltrona dessas na minha casa, ele falou, né? E eu tô apaixonado porque eu nunca tinha visto ela fisicamente numa loja. Só que essa poltrona é muito importante para mim, porque eu ganhei do meu avô, né? E essa poltrona, todas as histórias de infância, todas as histórias que eu tenho com meu avô, de tudo que ele tinha para me dar, era a peça que realmente eu queria. Sim. Então, assim, a gente percebe, né, que bacana, né? Hoje a gente vê que isso já está acontecendo e da forma que está sendo valorizado. E esse mobiliário não é só uma peça de design, é uma história de gerações, né? Exatamente. Keline, parabéns por essa trajetória incrível. A Nordecor está muito grata por também participar dessa história e a gente deseja 20, 40, 60, quantos anos forem de ainda mais sucesso. Muito obrigada. A gente que agradece a Nordecor, né, por esse apoio, por participar dessa exposição e com certeza é uma parceria que a gente vai estar construindo juntos, né, histórias ainda mais especiais. Obrigada. E nós vamos conversar com o Guilherme, um dos arquitetos responsável pela exposição Legado. Guilherme, parabéns por esse projeto incrível, por ter aceito o nosso convite também para poder contar para a gente um pouquinho mais sobre esse projeto. Como é que nasceu essa ideia do projeto aqui com a Quatro Elementos? Então, começa desafiador, né? A gente recebeu a proposta da Quatro Elementos de fazer uma exposição em formato de galeria, que a gente não vê isso hoje em dia com o mobiliário, né? E transformar aqui o mobiliário também em obra de arte. Então, o desafio de ter um espaço amplo e explorar o design brasileiro com as peças ícones do design, então sabendo que vai ter uma visualização muito interessante, né? De pessoas circulando e visualização nacional, então é extremamente desafiador e aquele nível com muitas referências legais, então muitas ideias vieram de Milão e a gente foi se apropriando e trazendo brasilidade, né? Para ter nossa própria cultura, nossa própria identidade. Mas, obviamente, a gente se inspira aí no For Salone, em Salone, então a gente faz essa interferência tanto fora da loja, né, num deck ali na rua, e depois introduz com cenografia, iluminação, mobiliário e sonorização, que acho que faz toda a diferença para a exposição Legado acontecer. Que transmite uma experiência para os visitantes, né? Experiência, eu acho que isso faz tanto parte da essência da Quatro Elementos como do estúdio. A gente, tanto o cheiro, as roupas, a iluminação, a projeção que a luz transforma o mobiliário também, eu acho que isso tudo foi muito pensado e algumas coisas foram surgindo, então, ao longo do decorrer que a gente foi desenvolvendo o processo e vendo como é que as coisas vão tomando a forma também. E como é que foi o teu início na arquitetura? Olha, eu estudei numa escola que era integral. Então, ensino médio, comecei com design de interiores, então saí do design do ensino médio já formado em interiores, e daí eu comecei a arquitetura. Nasci em Criciúma, então uma cidade menor, que tem um estilo de arquitetura um pouco mais peculiar, veio uma voltagem mais clássica, e depois eu vim para Florianópolis, trabalhar num escritório super interessante, e lá aprendi muito, fiquei 3 anos dentro do escritório, e não tinha mais como. Fiz Casa Cor, ganhei o prêmio de jovem profissional que representou o sul do país todo, o Arcaton, e depois o escritório tomou forma, e esse ano a gente completa 5 anos já de estúdio, e fizemos muitas coisas, né, um pouco aqui também, a gente se especializou bastante também, não só em interiores, mas em produção e cenografia. Então isso aqui já é nossa casa, já, que a gente ama fazer. Hoje a base de vocês é Floripa. Oficialmente Floripa, mas a gente tem uma concentração de clientes muito mais agora em Balneário e região e São Paulo. São Paulo é um grande polo para a gente também, muita coisa acontecendo por lá. Qual a importância da iluminação para vocês nos projetos? Eu acho que tem uma frase clássica do Oscar Niemeyer, né, que a luz pode tanto salvar um ambiente ruim ou destruir um ambiente bom. E a iluminação, ela é muito importante. Eu acho que eu venho muito com o Valdir, né, meu super amigo, e eu acho que eu aprendi muito com ele. Então,
essas técnicas de luz e sombra é muito importante, porque a luz só aparece se haver a sombra. É uma coisa que às vezes as pessoas colocam luz demais e não valorizam o produto, né? Então acho que aquela luz pontual e tem que saber escolher, né? Então o ângulo correto, a pontualização, a projeção de sombra que isso traz. Então a luz realmente ela é muito importante para quando a gente quer valorizar alguma peça, ou realmente é um banho geral de luz, ou a gente quer um foco. Já aqui a gente utiliza peças mais focadas, porque o nosso foco são o mobiliário. Então tudo que ao entorno ficou mais pálido e mais sombrio para criar essa penumbra aí durante o mobiliário e o resto. E como é que você chegou nessa definição de configuração de iluminação especificamente para cá? Olha, foi um desafio, porque a gente começou a pesquisar muito. O primeiro desafio, temos uma laje aqui em cima, então a iluminação da loja era meio geral. E como é que fazer isso, né? Fazer fiação aparente, nós vamos fazer. A gente teve a solução de ter uma laje fina e um telhado em cima, então a gente conseguiu furar a laje e trazer esses spots reguláveis, porque é muito interessante, porque na hora da produção final a gente pode mudar de posição, né? A gente gosta de sentir. Então o legal desse spot é que ele pode tanto ficar essa luz direcional perpendicular quanto essa luz rotacionada. Então a gente conseguiu propor ela perto do mobiliário e depois rotacionando. Então a escolha da iluminação, uma foi pela pontualização das peças e o ângulo da lâmpada, que as pessoas às vezes esquecem, mas essa angulação para criar esse foco de luz nas peças fez toda a diferença e é uma das coisas que as pessoas mais elogiam por aqui. Que dica que você daria para profissionais que gostariam de valorizar ainda mais os objetos de casa, do escritório ou peças muito pontuais e importantes? Eu acho que vai muito do uso, né? Aqui a gente está falando de uma cenografia, então o foco de luz está realmente direto na peça. Agora, se eu for utilizar isso numa casa, o foco de luz pode me ofuscar e não fica tão interessante. Então, às vezes, uma luz de trás, porque a gente consegue ver a silhueta da peça, então com uma fita. Se é uma casa de uma obra de arte, a gente já gosta de uma luz mais pontual direta, que a pessoa não vai ficar lá embaixo. Então vai muito do uso e do mobiliário, né? Mas essa luz de frente sempre fica muito interessante e cuidado muito com o ângulo da lâmpada. A lâmpada mais fechada, ela consegue ter esse foco aí mais interessante nas peças. E temperatura de cor, o que você indica? Amarela, por favor, sem luz branca. Eu acho que uma das coisas que deixa o ambiente mais aconchegante, imagina, a gente está falando de uma sala de quase 300 metros quadrados, toda em cimento, paredes brancas, uma luz branca ia virar quase um consultório, né? Então a luz amarela, hoje tem esse mito de a luz amarela tem entrega menos lumens, mas é um mito, né? A gente sabe que a luz amarela pode entregar a mesma quantidade de lumens de uma luz branca, obviamente vai depender quando ela rebate a luz ou não rebate, mas é importante que essa luz aconchegante faz toda a diferença. Perfeito, isso é perceptível aqui, porque a ideia realmente é de uma exposição em galeria. Sim. Mas a iluminação amarela deixou esse espaço também muito aconchegante. E, logicamente, o IRC também é muito importante para transmitir as características das peças, né? A gente está falando de peças de mobiliário que a gente tem madeiras naturais, então ver a textura, ver as ranhuras da madeira e só dá com um RC bom, né? Porque senão realmente fica tudo mais pálido. Então aqui a gente consegue absorver bem as cores, então a gente vê o couro, os tecidos de camurça, então tudo isso, a tonalização é muito importante e, novamente, como você comentou, né? E essa é a diferença de uma galeria de obras de arte para uma galeria de mobiliário que a gente propõe. A galeria de obra de arte vem já com uma luz um pouco mais branca. E aqui não, a gente já deixou um pouco mais aconchegante para o cliente também ter a sensação de lar, né? De casa. Guilherme, como é que foi a escolha dos produtos aqui para a composição de iluminação? Então, acho que o primeiro ponto de partida foi uma peça que fosse rotacionável, né? Que a gente pudesse brincar aí na hora de colocar, já que não tinha tanta facilidade de relocar peças, então o ponto dela teria que ser ajustável conforme no ângulo que ela gira. Segundo, IRC bom, ângulo de lâmpada. E uma das coisas também que foi super interessante, a gente utilizou um único produto de maneiras exploradas diferentes. Então a gente tem tanto o PR no teto, que a gente rotaciona para criar esse jogo de luz e sombra nas peças, quanto de baixo para cima, que a gente colocou um fio colocado direto na tomada, como se fosse um balizador, jogando esse holoforte aí nas paredes para tratar a nossa comunicação visual. Então, o legal disso é saber e brincar com explorar as peças, né? Hoje a gente utilizou no teto, no chão, mas poderia talvez ter na parede como se fosse uma arandela, num lavabo, também super funcionaria. Então, acho que a brincadeira e a criatividade dos arquitetos aí ficam livres para explorar os produtos. Isso é muito bacana porque deixa a peça ainda mais versátil, né? E o Pierre é uma peça que tem um anti-ofuscante. Então, quando as pessoas olham, também não fica uma luz incomodando os olhos. Isso é muito bacana. Eu gosto muito desse tipo de peça,
principalmente aquela luz de lavabo, bem dramática. Eu adoro só uma lâmpada, aquela luz que a gente lava a mão e dá aquela sensação de a mão estar limpa de verdade, só porque aquela luz em cima. Eu adoro esse tipo de produto. Guilherme, então, em nome da Nordecor, muito obrigado novamente por essa oportunidade e parabéns pelo trabalho que está incrível. Eu que agradeço, né, essa oportunidade também de estar com vocês, de explorar os produtos de maneira e usos diferentes. E a nossa história aí está começando e daqui a pouco a gente começa a Casa Cor 2024 em Florianópolis também com uma iluminação de tirar o fôlego. De um projeto incrível, então aguardem.